consigo salvar no YouTube, outras não. Então essa daqui eu provavelmente não vou conseguir salvar, então no YouTube fica a partir daqui. Vamos em frente, né? Vamos pensar nesse tema. E aí, em forma de pergunta, como eu falei no início, né? O sucesso tem a cara da mãe? E o convite é: o que eu sinto quando eu ouço isso? Porque a gente pode pensar assim, não tenho problema nenhum com a minha mãe, tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas vamos ressoar, né? Porque a alma sempre sabe. Eu costumo falar para os clientes o seguinte: a alma sempre sabe. A gente sempre sabe o que acontece. Lá no fundo a gente sabe. Mas algumas reflexões acho que vai fazer a gente entender sobre isso. Mas antes de eu começar, vamos dar uma olhadinha nas cartinhas. Vamos ver o que saiu. Ó. Cartinha da constelação falou assim, ó. Tem o Ho'oponopono, uma parte dele. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Sinto muito. Essa frase é bem dita pelas mães, né? Que às vezes falam que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Esse sinto muito aí é bem interessante. E esse daqui do oráculo fala o seguinte, ó, faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar sua energia. Deixa eu pensar aqui nessas cartas. Bom, eu acho que a primeira carta é isso, né? Dessa conexão que a gente tem com a mãe, né? Então, como eu acabei de dizer, né? Nasce às vezes uma culpa, a culpa que a gente sente da mãe para o filho e do filho para a mãe, porque essa conexão é muito forte, né? Então esse sinto muito, essa culpa, ela reverbera nessa relação mãe e filho, tá? Isso é bem forte. Thalita, boa noite. Núbia, boa noite. O outro, a cartinha do oráculo, faça a sua escolha e fique com ela, né? O que eu observo às vezes quando eu vejo pessoas com desafios com a mãe, propriamente dito, tá? Ela pode ser adulta, ter a idade que for, e às vezes a influência da mãe é muito pesada dentro dela. Independente da mãe estar no plano ou não, tem um peso muito grande. A opinião da mãe, sabe? Parece que reverberando na cabeça dela. Às vezes acaba travando um pouco. E o convite é a gente entrar no processo de adulto. Então, olhar as coisas como adulto. E quando a gente olha como adulto, a gente toma as nossas decisões e a gente às vezes guarda para nós. E a gente segue. E a gente é responsável pelas nossas escolhas. A gente às vezes tem uma tendência aí, e eu vejo muito isso nos atendimentos, né? Que às vezes eu tenho uns pais, os filhos adultos e os pais muito emaranhado, que a gente fala, né? Muito, né, discutindo relacionamento da filha, do filho, discutindo criação, né, dos netos, que na verdade são os filhos dos filhos. Então a gente vê às vezes E o Brasil, né, como cultura, tem essa coisa muito família, que é muito bom por um lado, mas às vezes entra numa certa invasão. E até que ponto essa invasão não existe porque eu não estou ancorado propriamente no meu adulto, ou eu não ressignifiquei ainda essa relação com a minha mãe, né? Tem muito a ver com isso. Bom, boa noite a Vanessa que entrou, a Michele, Maria Mandalas, né, das Mandalas, provavelmente, a Eliana que trabalhou comigo lá do Peru. Bem-vindo todos. Isso a gente nem começou, né? Só estou refletindo das cartinhas aqui. Isa também, boa noite. Mas vamos lá, sucesso tem a cara da mãe. Gente, é muito impressionante, né? Porque toda vez que eu pesquiso esse tema, não só esse tema de mãe e pai, né? Qualquer tema sistêmico parece que sempre abre alguma porta para alguma coisa e eu descubro uma coisa nova, né? Para mim, em primeiro lugar, porque assim, como eu costumo falar, isso aqui é um coletivo, né? Eu e vocês, nós somos um só. Então eu estou aprendendo e a gente compartilha, né? Porque todo mundo compartilha, na verdade, da mesma dor. Se a gente é um só, a gente compartilha da mesma dor, né? Então, por isso que a gente está aqui. E aí eu fiquei pensando sobre esse assunto, pesquisei alguns casos, né? E esse aqui tem que ser muito assim, né? Quando a gente fala da mãe, tem que ser muito interiorizado mesmo, né? Uma coisa assim bem... Vou deixar minha intuição seguir, mas eu gosto de construir um raciocínio da coisa, né? Então vamos lá, o que eu vi muitas coisas relacionadas a esse tema. Primeiro é o seguinte, né? Que eu já falei em outras lives, os pais, né? O pai e a mãe, independente do que tenha acontecido, nós vamos pensar na criação, eles são os nossos portais, né? Então, o pai e a mãe, eles se unem
para que a gente tenha acesso a esse portal da vida, né? Que é a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. Então os pais, eles têm um grau de importância muito grande, porque eles são os nossos portais. Então assim, eu vim para essa vida através desse homem e dessa mulher. Isso é um fato. Então esse pai, essa mãe, independente do que aconteceu, ele me conecta a essa fonte de vida. E a mãe, né? A mãe, ela tem um poder tão grande, por quê? Porque eu já vim, né, para essa fonte de vida, e a mãe que gera, quem é mãe aqui, tem algumas que eu conheço, né? Sabem dessa ligação, e eu não estou romantizando a maternidade, eu estou falando da ligação biológica que existe aí da mãe para o filho. Por quê? A gente se conecta nessa fonte de vida através dessa mãe que está sendo nossa nutrição, a nossa fonte, né, de nutrientes para que a gente venha para essa vida aí abastecida. Então a gente se conecta nessa fonte de vida através desse homem e dessa mulher, e a mãe é como se fosse a guardiã dessa vida. Olha que papel fundamental a mãe tem nessa relação. Então isso é muito forte. Então só daí a gente já entende por que existe tantas questões relacionadas aos pais, porque a gente tem uma ligação muito forte, né, com essa fonte de vida através desse homem e dessa mulher. Então essa é a primeira coisa, né? Então a gente tem uma ligação com a mãe muito forte, porque ela nos conecta a essa fonte de vida, né? Então a mãe tem lá, nos nutre, e a gente tem essa ligação. Quando a gente nasce, né? Então a gente veio para essa vida, a gente nasce, aí começa o nosso encontro, porque a gente está ali junto com a mãe a princípio, depois a gente vem para a vida e começa o nosso encontro com essa mãe. Então, o que o Bert Hellinger ali nos estudos fala do movimento que a gente faz em direção à mãe. Guarda isso aí, esse movimento. A gente começa a fazer alguns movimentos quando a gente nasce. Então a gente faz o movimento de vir, né, a amamentação, o movimento dessa conexão mesmo, né? A gente vai criando essa conexão, a gente vai fazendo um movimento em direção à mãe. Isso é muito, muito profundo e isso ocorre independente de qualquer coisa. Então existe esse vínculo. E aí eu aprendi mais uma coisa que eu já estava falando aqui para vocês, né? Como a gente vai aprendendo. Esse movimento, né? Então a gente vai fazendo movimento em direção à mãe. E esse movimento ele vai acontecendo, sobretudo aí na nossa infância, a gente vai fazendo sempre esse movimento com a mãe, esse movimento com a mãe. Mas esse movimento, que é um movimento de amor, e aqui não é o amor que a gente aprendeu, é o amor, pura e simplesmente é o amor, é um movimento que a gente faz em direção à mãe. Mas, dependendo da história, do que eu passo, eu posso ter esse movimento interrompido. Eu falava muito do amor, eu já falei em outras lives, né, de amor interrompido. Então, o amor interrompido é quando o pai ou uma mãe, né, estamos falando aqui da mãe, vamos trazer aqui para a mãe, né, vamos supor a mãe, ela fez a passagem mais cedo, né, e aí deixou o filho ou a filha, né, muito novo, assim, até os 5 anos, ou por aí. Então aí a gente chama de amor interrompido. Só que o Bert Hellinger também traz o conceito de movimento interrompido, que é aí que entra todo mundo. Porque muitas vezes esse movimento de amor, que é aqui, ó, a fonte de vida conectada através dessa mãe, eu vou fazendo um movimento em direção a ela. Muitas vezes esse amor é interrompido também por outras questões. Então às vezes a mãe está aqui com as questões dela, ou então eu tive um abandono dessa mãe por N razões que ela já carrega, e aí ela, né, me coloca para doação, ou então ela está com alguma questão e eu não consigo fazer esse movimento em direção a ela, e esse movimento é interrompido. Esse movimento interrompido, ele vai causando uma série de coisas dentro da gente, esse movimento interrompido. Então eu fico tentando me conectar com essa mãe e esse movimento é interrompido. Guarda essa informação. E esse movimento pode ser interrompido por uma questão de passagem ou traumas. O que acontece? Eu começo a ficar muito identificado nesse processo, que é mais ou menos do que eu falei da outra live, né, da frequência. Eu fico muito identificado nesse trauma e eu fico tentando fazer essa conexão com a minha mãe durante a minha infância. Fico tentando fazer essa conexão. E por alguma questão esse movimento é interrompido e eu continuo nesse processo de querer fazer esse movimento e eu não consigo. E esse movimento inconsciente ele vai reverberando na sua vida. Então esse movimento interrompido ele vai reverberando e eu vou tentando fazer conexões e tentando fazer movimentos em direção
a fonte de vida que é a minha mãe. E aí, o que acontece, né? Essa fonte de vida é o principal, né? A minha vida é o principal. Quando eu fico aqui, eu não consigo ser grato, né? Eu já falei sobre isso. Eu não consigo ser grato à minha fonte de vida. E essa fonte de vida, quando a gente vem para essa fonte, a gente está conectado na abundância plena. Quando a gente vem para o mundo, a gente vem aberto de amor, abundância plena. Só que quando a gente tem movimentos interrompidos, a gente começa a se desconectar dessa abundância, entende? Desse movimento da vida. E como a mãe é a nossa guardiã dessa fonte, existe uma conexão muito forte com essa mãe. Então, esse movimento é muito forte em direção à mãe. Por isso que a gente fala, quando eu estou pensando na mãe, eu penso no feminino, daquela coisa de interiorizar, né, daquela coisa para dentro, né, de conexão, amor. A gente conecta muito com esse lado do feminino da mãe. E aí, o que acontece se eu tenho esse movimento interrompido, que é o ponto? Se a gente for imaginar que a gente está nesse plano para evoluir e que os pais, eles também têm as questões deles, que eles vêm carregando, obviamente essa relação aqui, ela não é 100%. Então tem muitas questões aqui que às vezes eu me desconecto, me impede em alguns pontos fazer esse movimento em direção à minha mãe, porque ela está com alguma questão que ela já carrega da família dela, que ela já tem às vezes uma doença e ela não consegue fazer o cuidado adequado, enfim, tem depressão, ou algum espectro que ela tem aí, que ela sofra de alguma questão, então eu fico tentando fazer esse movimento. Se esse movimento, claro que tem questões que eu consigo resolver, só que se esse movimento ele é muitas vezes interrompido, então assim, eu tenho uma relação difícil, eu não consigo chegar aqui, eu me desconecto um pouco dessa fonte de vida de abundância. Esse é o pulo do gato. Porque aí eu me desconecto disso, tentando buscar. Qual que costuma ser o movimento da pessoa que tem essa questão, né? Que ela foi impedida de fazer o movimento. Geralmente, quando ela está na vida como adulto, eu estou falando de uma questão sistêmica, porque existem várias questões, né, que a gente pode ir mais profundo, mas o Bert Hellinger, ele traz visões simples e às vezes o simples que a gente complica. Por isso que a gente tem tanto livro, eu leio muito livro de psicologia, a gente tem tanto livro, que eu preciso aprender, né, porque eu lido com um ser humano, mas assim, a gente tem tanto livro para entender os detalhes, mas às vezes o mais simples é o mais difícil de se conseguir. Então ele traduz de uma forma tão simples que as pessoas começam a rejeitar esse simples. E aí vamos lá, né, tive questões de movimentos interrompidos. Esses movimentos interrompidos, a minha característica como adulto costuma ser o seguinte, a gente está falando de sucesso versus mãe. Né? Por que ele falou dessa frase? Se eu me desconecto da fonte de vida, né, dessa mãe aqui que traz a fonte de vida, eu me desconecto da vida. Se eu me desconecto da mãe, eu me desconecto da fonte de vida, melhor dizendo, né? E aí, quando eu estou como adulto, eu quero fazer esse movimento, mas eu não faço. Geralmente, eu espero a coisa acontecer. Então, a pessoa vem e fala assim, eu tenho um problema que eu não consigo me relacionar, não acho ninguém para me relacionar, enfim. Ou então até com o relacionamento que ela tem, ela sente uma desconexão. Geralmente o movimento dessa pessoa é esperar receber. Então ela não vai até o outro, ela espera receber. E aí existe uma insatisfação, porque ela está esperando receber. Mas na verdade a origem disso é receber lá de trás, da mãe que ela teve esse problema de movimento. E ela vai para o relacionamento esperando a mãe chegar e ela não chega. Entende? Porque quem tem que fazer o movimento sou eu, né? Eu que vou em direção da vida, né? Eu vou em direção da minha mãe. Eu chego nela, eu me conecto à fonte de vida. Se é interrompido, eu não consigo conectar. Em linhas gerais. E aí a gente está falando de relacionamentos. A pessoa vem e fala assim, Luiz, eu não consigo me relacionar, não acho ninguém. E aí ela não consegue se conectar com ninguém porque ela espera esse movimento acontecer. E eu não estou falando isso é um movimento inconsciente da alma, né? É uma espera da alma. Então, assim, não é aquela pessoa que chega e fala assim, eu chego lá, seduzo e convido para sair. Não é isso. É um movimento interno, porque ele se conecta com a fonte de vida, tá? Com amor. E aí eu não chego. Por quê? Porque eu fiquei nessa identificação, onde eu nem chego na minha mãe. O que vem? Começa a vir aquelas crenças na minha cabeça. Então, se eu não cheguei na minha mãe, é porque eu não mereço me conectar nesse amor. Entende? Nessa fonte de vida, ter um relacionamento saudável. Eu não mereço. Então, aí entra as crenças que a gente começa a se conectar quando eu estou aqui nesses movimentos que são interrompidos. Movimentos de amor interrompido.
Vamos falar de sucesso profissional, que é um pouco o tema aí, né? Que a gente associa muito sucesso a sucesso profissional. E não é bem assim, né? O sucesso é amplo, né? É sucesso na vida que o Bert Hellinger traz e também traz. Mas vamos supor sucesso profissional. O movimento é um pouco parecido, né? A pessoa fica esperando a coisa acontecer. Então aquela pessoa que tem ela espera, assim, ela sonha às vezes até, mas ela espera, né? Ela tem dificuldade de fazer o movimento. Ela não faz. Então a pessoa fala assim, putz, eu não tenho dinheiro. Aí você dá 1000 possibilidades para essa pessoa e ela não faz. Ela simplesmente não faz. É como se tivesse alguma coisa empurrando ela à força contrária. Ela fica aqui, ó, ela nem chega. Ou seja, ela não conecta com a abundância. E a abundância, eu falo dessa prosperidade total, né? Que inclui o trabalho, que inclui o dinheiro. Eu vou dar um exemplo depois para facilitar isso. Então ela fica muito esperando a coisa acontecer. Isso também pode ser até em relação ao dinheiro. Ela até recebe, mas a relação com dinheiro com ela é um pouco complexa. Porque ela está sempre esperando receber. Entende? Então o movimento é sempre de espera. Quando a pessoa tem uma questão de amor interrompida, de espera. E eu lendo isso, eu lembrei do curso, né? Quando eu fiz a primeira formação em constelação, a gente fazia muitas constelações de pessoas, né? Com pessoas. E ela sempre falava assim, por exemplo, eu sou o representante de alguém, né? Tô fazendo uma constelação minha, vamos supor que alguém é meu representante, mais fácil. E aí eu tô lá conectando com a minha mãe, alguém representando a minha mãe. Sempre o movimento, por exemplo, do abraço, não era da mãe em relação a mim. Era eu em relação à minha mãe. É esse o movimento. Aí eu lendo isso, conectei com aquilo. Porque era sempre assim. Eu faço movimento. Ou seja, quando eu me conecto com a mãe, eu me conecto com a vida. Eu faço movimento em direção à vida. Só que, obviamente, a gente tem muitas questões com a mãe, né? Porque ela também tem as questões dela, porque imagina a geração anterior que nem era permitido se conectar emocionalmente com a mãe. Você imagina quantas questões a nossa mãe tem, e aí ela teve mais dificuldade de fazer essa conexão com a gente. E a gente às vezes está lá patinando nesse movimento. Então toda vez que a gente tiver com um sintoma que seja relacionado à nossa, talvez, por exemplo, a prosperidade financeira relacionada ao trabalho, pensa nesse movimento, tem algo ali nesse movimento que eu estou deixando de fazer em direção à vida, em direção à minha mãe. Então é um movimento que eu preciso fazer, eu posso, não preciso, eu posso fazer em direção à minha mãe, porque eu posso não fazer movimento nenhum e a minha vida continuar do jeito que está. Mas é esse movimento, entende? Quando eu entro em contato com a minha mãe, eu entro em contato com a vida. Mas aí você vai falar assim, Luiz, mas a pessoa passou um monte de coisa, né? Teve uma infância terrível, a mãe foi cruel. Hoje em dia, né, todo mundo diagnostica todo mundo, né? Fica lá, não, porque minha mãe, eu escuto muito, né, nos atendimentos, não, minha mãe é narcisista. Será? Porque todo mundo fica lá vendo tudo, né? Ai, mãe narcisista, enfim, bipolar, borderline, todo mundo, né? E para isso são anos para fazer esse tipo de diagnóstico. E a gente acha que a nossa mãe era narcisista, às vezes nem era, né? Porque assim, se você está aqui hoje é porque alguém cuidou de você. Não sei como foi isso, mas alguém cuidou de certa forma. Você sobreviveu, né? Então a gente está ali na sobrevivência. O que pode acontecer eu tive várias questões durante a minha infância com a minha mãe e isso eu fico, né, rodando em círculos e eu me desconecto daqui, né? Não chego na minha mãe, na minha fonte de vida. Mas isso é legítimo, eu preciso entender. Por isso que existe tanto estudo para a gente entender o que aconteceu, o que causa o que. É importante a gente saber. Porém, se algo está meio patinando na minha vida, se algo assim não está prosperando, eu estou tendo dificuldade de prosperar, eu não estou conseguindo realizar no trabalho, eu estou muito satisfeito no trabalho, sabe, aquele trabalho não é para mim, talvez seja o momento de a vida está te convidando a olhar para essa relação com a sua mãe. É isso. Essa fonte de vida. Aí você vai falar, nossa, não quero. Tudo bem. Às vezes pode ser que você não queira porque é muito sofrido neste momento olhar para essa relação. Porque ela teve desafios. Porém, esse é o movimento. Mas eu vou falar desse movimento de cura mais no final, tá? Então aguarda aí, quem está esperando isso.
Porque assim, tô lá, eu nesse monte de movimento tive uma série de questões com a minha mãe, né? Tive uma infância horrível, então minha mãe me doou, né? Então eu tive outra família, imagina, né? Claro que isso é complicado, né? É sofrido, causa dor. E às vezes a pessoa tá lá ainda rodando no círculo, né? E não chega no movimento da mãe, né? Da vida. Ela se desconecta da abundância mesmo, né? Da prosperidade. E a gente vê isso em muitos casos. Eu atendo muitos casos de pessoas que, por exemplo, são filhos adotivos e tá desconectado da fonte principal, que é olhar essa mãe biológica. Porque aí eu fico nesse, né? Se eu não cheguei nessa mãe, eu fico aqui. Porque onde eu vou ficar? Vou ficar no abandono. Por isso que eu fico no abandono. Eu parei. Aí eu fico no abandono e não conecto com essa fonte de vida. Esse é o grande desafio. Mas eu vou falar depois, guardem aí. Eu vou falar depois de como que a gente pode olhar para isso. Porque existe um certo... Não digo equívoco, mas assim, às vezes é um pouco difícil de entender o simples. E a gente fica tentando vários caminhos e a gente não sabe. A primeira coisa que a gente precisa olhar é o sintoma. Qual é o sintoma da minha vida atual? Será que eu não estou satisfeito com o que eu faço hoje? Não estou satisfeito no meu relacionamento afetivo? Não estou ganhando o que eu mereço? Não estou me conectando com a prosperidade financeira? O que mais pode ser um sintoma? Estou com uma tristeza, um vazio muito grande. Né? Esse vazio que às vezes entra na depressão. Eu preciso olhar esse sintoma. Quando eu olho para esse sintoma, é a vida me convidando a me conectar de alguma forma com a minha mãe, com a fonte de vida que é a minha mãe. Resumindo, é isso: doa quem doer, né? Só que para isso a gente precisa fazer um movimento. Eu vou explicar para vocês um pouco acho que vou trazer alguns exemplos que eu percebi que isso faz muito sentido, o que eu estou falando com essa questão sistêmica. Dessa vez eu não trouxe o tabuleiro, porque tem questões que não dava para exemplificar. Então eu vou mostrar para vocês, tentar explicar um exemplo de uma constelação mesmo. Qual que era a queixa? Vamos primeiro na queixa. A queixa dessa pessoa era: não tenho prosperidade financeira e não tenho sucesso profissional. Então assim, tudo que ela começa, ela não consegue terminar, e os trabalhos é assim, vai aqui, vai lá. Tinha muita dificuldade nessa... Esse é o sintoma, tá? A queixa. E eu perguntei a gente faz sempre uma conversa antes, porque eu acho importante, né? Cada um trabalha de uma forma, né? Eu faço esse tipo de trabalho, então eu vou entendendo junto com a pessoa, porque isso, quando você fala, né? Você já se conecta com a história e a pessoa vai soltando tudo. E eu falei assim: você tem mais conexão com o seu pai ou com a sua mãe? Ah, muito mais com o meu pai. Já soltou aí. Aí eu falei: tá, com a minha mãe não tenho muito. E aí eu falei: tudo bem. Aí, enfim, várias conversas relacionadas ao assunto. E aí a gente coloca quem viu na semana passada, né, naquele tabuleiro redondo, a pessoa vai escolhendo os elementos, né, os representantes, sem saber o que é, tá? Guarda isso. Aí o que aconteceu? Vamos falar do profissional, que eu acho legal a gente explicar isso. A questão era profissional. O que prende a gente nas questões profissionais? Primeiro eu tenho que ir lá à origem, né? Preciso entender qual é a relação que essa pessoa tem em relação aos pais e o que ela herda ali dos ancestrais, porque isso é importante. Então eu vou de trás para frente entender a dinâmica em primeiro lugar. Só que hoje eu tenho, né, não sei se mais facilidade, mas eu consigo fazer uma forma que eu já incluo também de repente os lugares que ela passou, as experiências que ela teve, porque isso também pode ter gerado algum trauma. Por quê? Dependendo do que eu tive de experiência profissional anterior, ela está muito conectada à minha dinâmica principal, né? Se a dinâmica principal dela é desconexão, ela deve ter tido trabalhos, que é o que ela disse, que também geraram esse monte de problema, muito parecido. E aí eu coloquei, só para vocês entenderem. Mas aí o foco lá no problema. O representante que era ela, a pessoa dela, não sabia o que era isso aqui, ó, cifrão. Então, o representante do cifrão. Daí, a gente pode olhar, tá, o cifrão. O cifrão, ele estava bem na frente. Do lado, eu não peguei o representante da mãe dela, mas tudo bem. Do lado, estava um bonequinho que ela escolheu, que era a mãe dela. Dali eu já falei, tava ela e a mãe dela na frente. Ela estava de costas para tudo. Ela e a mãe dela, igualzinha, na mesma posição. Olha como tem a ver.
a mãe, a vida e o sucesso e a profissão, enfim. A mãe dela, uma do lado da outra, sem ela saber. E olha o que ela disse quando ela viu esse cifrão. Ela falou assim, totalmente desconectado. Desconectado com os demais. Tinha mais coisa atrás, né? Desconectado com os demais, né? Desconectado. Bonequinho da mãe, ela falou assim, inocência, algumas questões assim, sabe? Ingênuo, que é proteção. Tá bom. Atrás das duas tinha um representante que ela trouxe da autoconfiança. Porque ela precisa de autoconfiança para poder seguir no trabalho, né? Ter mais prosperidade no trabalho. A autoconfiança, ela estava de costas. Ou seja, ela estava de costas para a autoconfiança. Estava atrás dela. Dela e da mãe. Aí quando ela falou da autoconfiança, sem ela saber o que era, ela falou assim, a autoconfiança parece uma sombra, mas está muito ligada com o bonequinho, com o cifrão. Ninguém estava conectado com o cifrão. E eu fiquei pensando, interessante, né? Então assim, qual que é o... tá de costas para autoconfiança. Já tá ali. A autoconfiança estava ligada na mãe, não nela. Mas só que, ela era o cifrão. Então, assim, já vem que a essência dela tá conectada com isso. Entende? Que é com a prosperidade financeira. Mas ela não se conectou, porque o cifrão estava desconectado. Mas eu achei muito simbólico vir o cifrão. Ou seja, tá mostrando para ela que tem, a essência dela é essa, né? Mas ainda não estava. Aí eu coloquei, né, um representante para a criança dela. Eu geralmente coloco a criança, porque a criança vai estar naquele movimento que eu expliquei. Tentando chegar na mãe e não consegue, porque ela está identificada nas crenças, nos traumas. Quem que era a criança dela? Esse aqui, ó. Olha o tamanho. Pronto, é um guerreiro, tudo bem. O guerreiro da Moana, ele é grandão, é meio fofo, né, no filme, no desenho. Mas é um guerreiro de lança, né, então assim, está preparado para lutar. Muito grande, né? Se eu for comparar a criança aqui com o cifrão, é o tamanho. Muito grande. Só que que ela se conectou quando ela olhou para isso? Ele veio para proteger aqui representante da mãe. Ou seja, a criança dela veio proteger a mãe. Entende? Olha que loucura, entre aspas, né? O que acontece com a gente? A gente se identifica no trauma, tenta se conectar com a mãe e não consegue. Só que ao mesmo tempo, o amor que conecta a você e essa fonte de vida que é a sua mãe é muito grande. É enorme. E você, ao mesmo tempo que está tentando se conectar na fonte de vida, na mãe, você também está tentando salvar a sua mãe, que era o caso dela. É um amor, o Bert Hellinger fala muito disso, né? Do amor cego que a gente sente pelos pais. E a criança dela estava atrás, né? Que era esse bonequinho atrás, protegendo tudo. E aí, só daí, dá pra gente tirar um monte de coisa daí. Se eu tenho uma criança muito grande, que é esse exemplo, que também está ali para proteger a mãe, ela já está fora de lugar, né? Então, assim, está muito grande e está tentando proteger a mãe, ela não tem essa função. Por que às vezes ela tenta proteger a mãe de forma inconsciente? Porque a mãe já veio para essa vida também desconectada. Você vê que ela falou, inocente, para proteger. E a mãe tem as questões dela com a mãe, com os ancestrais. Quando vem para a vida... E casa, tem filho, também desconecta, entende? Ela ainda não teve conexão com a própria origem dela. Como que você vai se conectar com o filho? Você não consegue, aí você bloqueia. Não conecta, porque nem você conectou. Entende? Nem você. Isso acontece muito quando você não tem conexão ainda com a origem, né? Com a mãe. Nesse caso, a gente está trazendo a mãe. Então, assim, eu não tenho uma questão com a minha mãe bem resolvida. Às vezes o meu desejo de ser mãe é tão grande, e aí você não entende de onde vem, mas não, é porque eu nasci para ser mãe. Claro, biologicamente, porém, às vezes esse desejo é uma compensação do que você não teve. E aí você fica querendo tanto ser mãe, mas na verdade para compensar a origem. E muitas vezes quem está nesse lugar nem consegue. Entende? É tão forte isso porque não consegue nem ter filho ainda. E às vezes quando tem... acontece esse caso que desconecta. E aí essa pessoa, né, que era o cifrão, ela ficou assim, né? Quando ela olhou... E aí, outra coisa interessante. Ela estava de costas, a autoconfiança atrás, a criança dela atrás. Quem estava atrás de tudo isso? Essa pedra, que ela escolheu sem saber, para representar o trabalho. Uma pedra verde. Pedra verde...
cura, porém uma pedra. E a sensação que ela sentia era que a energia do que estava acontecendo na frente, com esse bonequinho, com o cifrão com a mãe, estava puxando. Tipo, era um peso assim, puxava. E eu mesmo fazendo a constelação dela, comecei a sentir um negócio nas minhas costas. Parecia que tinha uns 10 quilos nas minhas costas. E eu falei, meu Deus, né? E aí eu fiquei, acho que é isso aí. Quando ela falou, eu entendi. Eu falei, nossa, era um peso puxando. Ou seja, o trabalho vinha muito pesado. Não vinha leve, óbvio que não. Porque ele estava desconectado da fonte da vida, que é essa relação com a mãe. Esse é o movimento. Entende que às vezes eu preciso olhar de uma forma de cima, olhar o que meu inconsciente está trazendo, porque às vezes eu não vou ter essa conclusão assim muito fácil. Eu posso até suspeitar, mas né, que tem alguma coisa, às vezes eu não vou entender. E às vezes eu olhar para aquilo e falo, putz, é isso. O meu trabalho está pesado e eu não estou conseguindo me conectar porque eu estou com um problema ainda com a minha mãe. E eu preciso olhar para isso. A minha mãe é a fonte de vida, consequentemente a fonte de abundância. A fonte de prosperidade, né, das relações, prosperidade total, né? E veja sucesso como uma coisa mais ampla, né? Sucesso é vida, né? Sucesso é o que a gente já tem aqui. Que a gente tá aqui nessa vida, isso é sucesso. A gente tá aqui, é sucesso. Mas trazendo isso, aí quando eu coloquei, por exemplo, as empresas que ela participou, enfim, todas olhavam para essa pedra verde. Ou seja, para o trabalho pesado. O que ela viveu anterior a isso, que não estava dando certo, estava conectado com essa energia pesada desse trabalho, puxando a energia, ou seja, todos os trabalhos estavam nesse lugar assim de peso, né? Nesse movimento pesado e puxando. E por sua vez, quando vem assim, não vem dinheiro também, porque aí você sai da empresa, aí a empresa fecha, não vai. Parece que tem um negócio que não deixa aí. Né? Então é bem mais forte do que a gente imagina, porque a gente tem aí uma ligação muito forte com essa mãe. É isso. Outro caso interessante, para falar de sucesso, mas aí sucesso relacionamento. Uma pessoa que ela fez constelação comigo e ela estava com essa questão de não se conecta com ninguém, assim, para se relacionar há muito tempo. Só que essa pessoa estava muito ainda na dor pelas questões dela, enfim. Mas o que eu achei interessante é que quando veio um representante para ela, né? Um representante dela, sem ela saber, ela escolheu um representante que era um anjinho, se eu não me engano, que eu não peguei. Só que esse anjinho estava na frente, tinha esse bebê assim na frente do anjinho. Ela escolheu o bebê para ficar na frente do anjinho. Esse bebê era a mãe dela. Aí eu falei, opa, que estava em conflito frente a frente, então geralmente posições frente a frente. São conflito com relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Ela, assim, porque eu explico o que é, né? Eu falei assim, olha, aqui ó, tem um conflito na relação com a sua mãe, você sente essa necessidade de cuidar disso, dessa relação, por isso está tendo conflito, enfim. Coloquei ali, ela falou, não concordo, não acho que é isso. Eu falei, tudo bem. Mas isso o que era, né? O que estava mostrando para ela ali? É que ela não estava preparada para ver, tudo bem. Tem algo ali, você vê, a mãe é um bebê, então assim, estava mostrando conflito para relacionamento, ou seja, eu preciso olhar para essa relação que está lá atrás, porque essa dinâmica estava atrás no campo, ou seja, algo do passado mesmo. Eu preciso olhar para essa relação que ficou lá na infância. Essa relação se perdeu ali. E para ela conseguir se conectar com alguém agora, e ela estava bem nesse movimento que eu falei. Sabe quando a pessoa tem movimentos de amor interrompido? Ela espera alguém vir. Na cabeça dela, ela está fazendo todas as ações possíveis, saindo para tudo quanto é lugar, mas no fundo ela está esperando alguém vir. E essa espera, muitas vezes e por isso que os relacionamentos também têm conflitos, porque eu fico esperando alguém para me salvar e para me trazer para esse lugar. Só que esse lugar é a fonte de vida, que só a minha mãe vai conseguir me dar. E aí o parceiro não vai dar, ou a parceira não vai dar, e aí vai ter uma série de conflitos que você não entende de onde vem, muitas vezes, então, porque você está esperando algo chegar, e o movimento tem que fazer você. Esse é o ponto. E outro caso também interessante de constelação profissional, para fazer o gancho,
Que aí eu falei, gente, é isso, né? Eu tava pensando hoje e fui olhar esses 3 casos. Que também era uma coisa assim, né? De trabalho, mas a pessoa... Eu nem trouxe os bonequinhos, né, pra mostrar, mas era assim. O trabalho tava na frente, ela tava aqui do lado do trabalho mais distante, o representante dela que ela não sabia. Atrás dela era a criança dela, que tinha uma série de questões. Ela tava como se protegendo a criança dela. Atrás do trabalho, quem que tava? A mãe. E aí eu falei, aí ó, trabalho, né? E a questão dela era com trabalho. Tava muito difícil desconectar com um trabalho que faça sentido para ela. E essa profundidade de relações nos ajuda a olhar para propósito, né? Que todo mundo fica, eu tô buscando o meu propósito. Seu propósito é se conectar com isso aqui, ó. Com a sua fonte de vida. Quando você se conecta com isso aqui, você sabe o seu propósito. Na verdade, ele vem, né? Ele não vou buscar. O propósito vem. E por que o sucesso é a cara da mãe também? Porque a mãe é a fonte de vida. E às vezes eu estou insatisfeito com algo no meu trabalho porque ele não conecta com essa fonte de vida. Não conecta com o servir. Né? Não conecta, não faz mais sentido. E às vezes, durante um tempo, era isso. Depois de um certo momento, não está fazendo sentido para mim. E às vezes não faz sentido porque você precisa olhar para essa relação. E às vezes hoje, vamos supor, hoje você está olhando para alguma coisa que você não viu. Pensa um pouco nessa relação com a sua mãe. Talvez tenha alguma coisinha ali que você pode ressignificar, porque isso é um processo, né? Isso é contínuo. Essa busca que a gente tem com essa fonte de vida, muitas vezes ela vem para cá, né? Para isso que eu não tive. Então eu preciso interiorizar, que é esse convite, né? Interiorizar, para começar a me conectar com a mãe. Exemplo que eu ia dar em relação a... mas como que é, né, esse processo, né? Só, né, eu aceitar minha mãe, tá tudo bem, né? E às vezes tem uma confusão nisso, né? E eu percebo muito isso nos atendimentos. O que acontece? Eu, criança, eu idealizo o meu pai ideal e minha mãe ideal. Nesse caso, eu estou falando da mãe, né? E aí eu também me perco um pouco nisso, né? Porque aí fica a minha criança esperando algo aqui que também não chega, porque os nossos pais têm as dores deles. Boa noite, Sueli. Entrou um monte de gente, eu não consegui falar boa noite, que eu tava numa linha aqui. E aí, os pais também tiveram as questões. Então, assim, primeiro que o pai e a mãe nunca vai ser perfeito, assim como você não é. Então, esse é o primeiro ponto. E a função principal do pai, e você já está em déficit com seu pai, com a sua mãe, é a vida. Ou seja, já teve essa vida, isso é o bem mais precioso que você tem. Só que quando você está muito na dor aí, por causa do movimento interrompido, você não consegue olhar para isso nesse lugar. Você fica focado naquele... Não, minha mãe fez isso, fez aquilo outro, que em determinado momento é legítimo, e né? Porque você teve uma questão. Só que o convite, quando você acessa essa questão, é só para você olhar. Só que quem acessa essa questão é a criança. Porque a nossa criança vem gritar toda hora pra gente. Toda hora. Então é isso. Não tô ali muito bem próspero. Tô com questões ali no relacionamento que eu preciso olhar. Olha, tem muita chance da sua criança estar dominando ali naquele ponto específico. E aí o convite é você olhar para a relação com a sua mãe, tá? Só que para você olhar para a relação com a sua mãe, você precisa estar no adulto, entende? E às vezes é essa criança que está dominando. Então, para eu começar a fazer esse movimento contínuo, eu preciso olhar para essa dor da criança. E a criança, eu também vou aprendendo, né, com essas dinâmicas que eu vejo nos atendimentos. Muitas vezes eu chego, que nem essa daqui, era criança, né? E às vezes eu sinto que a criança vai até aqui, entende? Porque ela está ali naquela dor, né? E aí é isso que aconteceu, a realidade foi essa. Aí eu vou lá, acesso, porque qual que é o caminho da cura? É eu voltar para lá. Porque se eu não volto para onde causou a dor, eu vou continuar perpetuando essas relações posteriormente, que esse é o ponto da constelação. Enquanto eu não volto, não olho para isso, a coisa vai, entende? Algumas coisas vão mesmo, porque a gente não vai resolver tudo.
Mas enquanto eu não olho para algumas questões e eu vejo alguns pais e mães perguntando, mas como que eu faço para não passar para o meu filho? Porque a pessoa fica com medo, né? Pelo amor que a gente sente pelos filhos. Não vai porque se você não quer, você tem que voltar e olhar. Só que às vezes eu chego lá na criança, a criança vai e não vai. Eu falo, tudo bem, a criança vai até aqui. Sentiu a dor? Sinto raiva. Eu sinto raiva de você. Eu sinto tristeza. Ainda me dói. Eu chego, vamos nisso. A criança vai até aqui. Aí eu coloco o adulto, que aí parece que já começa a crescer um adulto dentro da gente. Eu já coloco o adulto para ir lá e falar com a criança. Coloco o adulto, né, o representante do adulto, para falar com a criança. Falar assim, eu posso. Tá bom, você sentiu isso, mas agora eu vou libertar você. Eu te liberto, criança, pra você brincar. Quem vai resolver isso sou eu, porque eu como adulto eu consigo. A gente com as experiências que a gente vai tendo no decorrer da vida, até com esses desafios, já vai dando uma ancorada na gente pra gente ter as condições. Mas quando a gente olha no campo, isso parece que emerge, né? Porque aí a minha criança olhou, às vezes a criança só precisa do pai falar assim pra ela, eu vejo você, só. Ou então você é minha filha, você é meu filho. Aqui já deu uma... Aí eu coloco o adulto para acionar, falar para a criança, tá tudo bem. Você ainda vai ser amada, mesmo com tudo isso. E aí, no adulto, agora a gente olha para a mãe. E aí a gente fala assim, você é minha mãe, e eu como adulto posso olhar para você como adulto. Esse é o... Porque é aí que a gente vai ressignificando, mas eu tenho que estar no adulto. Entende? Mas para eu estar no adulto eu preciso construir um caminho e entender onde que a minha criança está sentindo dor. Às vezes, em alguns movimentos, só basta o adulto e a gente acessa. Mas geralmente tem aí a questão da criança na maior parte das vezes. Tanto que o Bert Hellinger fala no livro dele que eu estava lendo, né? E corrobora um pouco isso que eu estou falando, né? Que tem uma parte de pais e filhos no livro que fala o seguinte, ó. Vou até ler na íntegra pra gente. Muitas pessoas têm, no Simetria Oculta do Amor, sempre tô com esse livro que eu amo ele. Muitas pessoas têm conseguido pôr em dia o relacionamento com os pais, fazendo o amor regressar ao sistema familiar, a despeito de coisas terríveis que tiveram de padecer. Quando elas conseguem êxito, todos os membros do sistema o percebem, os pais, elas mesmas e os filhos. Só que antes disso, ou seja, tem muita gente nesses processos de constelação que ela está conseguindo ressignificar essa relação com a mãe. Vamos colocar a mãe porque é o nosso tema. Ela ressignifica e ela começa a ir fazer uma ressignificação num todo o sistema, que é essa questão de eu ir passando adiante. Entende? É por aí. Só que antes disso, ele fala, Hellinger descreve, porque isso daqui é uma parte, um adendo do autor que trouxe esses livros do Bert Hellinger, são traduções de eventos que ele fazia, né, que ele ia discorrendo. Por isso que tem gente que até fica, nossa, ele falou isso. E aí a pessoa fez um aditivo aqui, né? Hellinger descreve um movimento concreto de uma ação entre pessoas reais. Isso significa aceitar o pai e a mãe e vê-los pelos olhos de um adulto na ordem do amor, e não pelos olhos do filho afligido. Isso aqui me abriu total, né? Porque eu falei, gente, muitas vezes eu tava fazendo esse movimento no campo e a gente tem que confiar no campo, que é assim, a criança vai até aqui. Só que às vezes ela tá ali na dor. Se eu não saio dessa criança e vou pro adulto, eu não consigo olhar. Eu não vou conseguir olhar com essa gratidão da vida. Porque a criança tá aqui, né, na dor, no que ela viveu, naquela aflição. Então, com os olhos do adulto, ou seja, eu vejo você como adulto, né? Eu vejo você, minha mãe, como adulta. E agora eu posso dizer, eu tomo a vida que veio através de você e farei algo de bom com ela. Cara, essa frase é muito de cura. Então, assim, eu como adulto começo agora a concordar com o meu passado. Foi assim. É como se tivesse Cara, dá uma desamarrada aí nesse processo para você sair um pouco nesse nó e começar a ancorar o adulto e olhar para seus pais como adulto. E aí você fala assim,
É isso, cara, eu sou grato pela vida, meus pais são a fonte de vida. Aí você começa a olhar para isso. Aí você começa a falar, gente, é isso. Eu já tava escrito que eu ia vir com esses pais. Esses pais são certos para mim. Esses desafios vieram e agora eu concordo com isso e vou seguir, vou fazer algo de bom com a minha vida, porque quando eu tô lá na dor, na criança, no filho afligido aqui do livro, cara, minha vida não anda. Eu fico sempre rodando, não vai, não vai. Então aí, esse é o convite, olhar como adulto. Aí você vai falar assim, mas tem um monte de gente que consegue uma série de coisas. Será? A gente não sabe, né? A gente conclui muita coisa vendo aqui nas redes sociais. A gente não sabe a dor das pessoas. Às vezes a pessoa só se conectou com dinheiro pura e simplesmente. Mas tem tanta coisa envolvida, né? Às vezes a pessoa se conectou com dinheiro, mas ela tem tanto problema, né? Físico, enfim, no relacionamento. A gente não tem, a gente não sabe. Tá todo mundo no mesmo caminho. E a gente vai, cada vez que você faz esse processo de olhar como adulto para o seu pai, para sua mãe, cada vez que você faz esse processo, é um passo que você dá. Então às vezes fala, fiz uma constelação, não adiantou nada. Cara, é o primeiro passo. Óbvio, você deu um passo, aí você deu uma tropeçada no segundo, já era, né? Claro que o primeiro passo você já deu. Eu tô brincando, mas assim, é um passo, né? Então esse caminho da nossa evolução, porque nada mais é do que o caminho da evolução. Ele é um caminho contínuo, né? A gente vai indo, vai dando passo e a gente chega no sucesso. E a gente até ressignifica esse sucesso, né? A gente começa a ressignificar o que é sucesso pra gente. Claro que o sucesso é uma soma de coisas, né? A gente não pode ignorar o material. É muito importante a gente conseguir se conectar com esse dinheiro, porque ele realiza muitas coisas pra gente, né? Com esse sucesso de estar no lugar que a gente deve estar, né? Trabalhando com o que a gente quer trabalhar, né? Mas enquanto eu estou na inconsciência, é difícil fazer esse movimento e olhar para isso, senão eu vou ficar só na vítima. Eu vou ficar olhando pela criança que sofreu isso e aquilo, né? Que a vida dela foi isso ou aquilo. Então o convite é, cada vez a gente olha um pouco para isso. Para vocês terem uma ideia de que esse é um processo contínuo, Bert Hellinger, na biografia dele, né, no livro, ele aos 92, acho que ele tinha na época, ou 92 ou 93, não me recordo, mas era por aí, mais de 90. Ele fez uma constelação da mãe, porque o Bert Hellinger teve muitos desafios em relação à mãe dele, porque foi bem na época da guerra e parece, né, ele se sentiu abandonado, enfim. Então ele fez uma constelação aos 92 anos. Então esse é um processo contínuo, foi pouco tempo antes dele falecer, né, dele fazer a passagem. Então é um processo que a gente vai sempre dar um passo, mas esse é um passo muito importante, né? Por isso que a gente fala tanto dessa questão de pai e mãe, parece até meio piegas, né, ilusão, mas não é. Se eu olho para aquilo e acho assim, que bobeira, é porque é aquilo que eu preciso ver. Se aquilo falar, não, nada a ver, é isso que eu preciso olhar, porque provavelmente é a sua criança que está gritando aí, está falando alguma coisa com você. E lembre-se, né, você não é o que você está na sua mente, né? Porque a sua mente são pensamentos. Esses são só pensamentos, não é real, né? Isso daqui que você está pensando não é real. Às vezes você só está identificado com alguma crença, com algo que está falando que você é isso, mas você não é. Você é isso aqui, ó. Boa noite, Nalva. Você é a fonte da vida. A fonte da vida é abundância total, prosperidade total. Você só se deu uma desconectada desse movimento. Você foi impedido de fazer esse movimento. Mas quando você libera isso, você consegue fazer de novo esse retorno, esse movimento em direção à sua mãe. Você consegue fazer. E aí você muda esse olhar, você nem olha a sua mãe desse mesmo jeito. E às vezes a sua mãe não está nesse plano mais. Mas é aqui, ó. Esse processo é profundo, é interno. E não adianta, né? A gente é 50% do pai, 50% da mãe. Então, assim, essa conexão é muito profunda, né? Então, é esse convite que eu faço aí para todos nós. Quando a gente sentir alguma coisa aí que está desconectado do fluxo, que eu estou perdido, sair do fluxo, né? Porque o fluxo, ele sempre aparece. Quando eu estou no fluxo, sempre aparece, sabe? Sempre aparece uma ideia que vai me trazer para algum lugar, sabe? Alguém que me fala uma coisa, quando eu estou no fluxo. Se eu desviei do fluxo e a vida está dando eu estou dando cabeçada, é porque eu desconectei da fonte de vida. Dá uma olhadinha para tua mãe. Você pode fazer um exercício quando você não conseguir fazer uma constelação, né? Não é sempre que a gente faz, mas você consegue fazer esse exercício, mentaliza essa mãe, agradece pela vida
Isso talvez no início não vai ser tão simples, mas ele começa a ressignificar. Agradece pela vida. E às vezes o movimento é: eu deixo você com o que é seu, né? Eu devolvo isso que é seu e fico só com o que é meu. E eu sigo o meu caminho. Com gratidão pela vida eu sigo o meu caminho. Você já faz um movimento, porque é claro que, né, muita coisa é passada pra gente de forma involuntária, né? Os pais também não querem isso. Ninguém quer sofrer. Mas a gente só ficou ali perdido, né? A gente deu um círculo, mas a gente pode voltar. Então vamos tirar esse obstáculo daqui para a gente conseguir seguir. O convite que eu faço é: faz um processo desse, experimenta fazer. Experimenta fazer. Porque vale muito a pena. Eu falo por mim, né? Tem tanta coisa para evoluir ainda, né? Mas cada vez que eu faço um processo de constelação, um movimento sistêmico, parece que tira umas coisas assim, né? Parece que tira com a mão algumas coisas. É muito impressionante. Mas não é que tira com a mão, né? Sai o obstáculo. E sai mesmo. Mas para isso tem que estar aberto, né? A gente que está aqui junto, a gente já está aberto. A gente está aberto para isso. Então aceita esse chamado da vida que ela está te dando para você olhar de novo para sua mãe, né? E com certeza você vai se conectar com isso. Ó, a Thaisa, pode repetir, por favor, o mantra? O mantra veio aqui do meu... Mas algumas frases, tá? Vamos ficar com essas frases aí. Eu nem fiz meditação hoje, mas tudo bem. Acho que é pra gente fazer individual, né? Porque cada um tem a sua história. Mas a primeira coisa é gratidão pela vida, tá? É a primeira coisa. Mas um mantra importante. Primeiro assim, eu tomo a vida que veio através de você, né? Eu tomar essa vida. E essa vida é o movimento. O segundo é, como a gente recebe muita coisa que às vezes não é nossa, eu tô ali, eu deixo você com o que é seu e carrego apenas com o que é meu. E fico apenas com o que é meu, para que eu possa seguir o meu destino. Cara, isso é transformador. Transformador. Sempre com deixando o coração, né, reverberar aí nessa mãe. Mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe. Ela tá aí. De algum jeito ela tá aí. E depois você pode incluir. Vamos supor que você foi cuidado pela avó, pelos pais adotivos, por uma tia. Você faz um movimento com a sua mãe, que talvez no início vai ser um pouco difícil, se você não se conectou ainda com ela. Faz com a mãe biológica. Depois você se permite incluir quem cuidou de você. Às vezes vem uma avó, uma tia, pai adotivo, enfim, quem for, você inclui também esses que também foram responsáveis para te ajudar. Mas lembrando que a base da vida é essa fonte, que são esses pais, essa mãe aí que vieram para você. Eles são os pais certos para você. Pode ter certeza disso. Tá bom? Fico por aqui. Agradeço aí a presença de todos. Foi muito legal. Vou salvar a live aqui no Instagram e no YouTube também. E a gente vai se falando. Se precisarem aí de um atendimento, estou à disposição. Um beijo. Se cuidem.